Oi, gente, bom dia. Nós iremos hoje resolver alguns exercícios propostos para vocês na aula passada, mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno. Hoje nós iniciaremos na página 276, questão 1, que diz assim: o segundo reinado, preso ao seu contexto histórico, não foi capaz de dar respostas às novas exigências de mudanças. Quando se analisa a desagregação da ordem monárquica imperial brasileira, percebe-se que ela se relacionou principalmente com a estrutura federativa vigente e a conspiração tutelada pelo Exército, bandeira do socialismo levantada pelos positivistas, a eliminação da discriminação entre brancos e negros, forte diferenciação ideológica entre os partidos políticos ou a abolição da escravidão e os desinteresses das elites agrárias com sorte do trono. Letra E. Abolição da escravidão, desinteresse das elites agrárias com a sorte do trono. Questão 2 diz assim: a guerra chegará ao fim. As cidades, as vilas, as aldeias estavam despovoadas. Sobreviveram um quarto da população. Cerca de 200 mil pessoas, 90% do sexo feminino. Dos 20 mil homens ainda com vida, 75% eram velhos acima de 60 anos ou garotos menores de 10. Os próprios aliados ficaram abismados com a enormidade da catástrofe, a maior sucedida num país americano. O texto refere-se ao conflito externo que se desenvolveu no Império Brasileiro, conhecido como a guerra que ocorreu durante o segundo reinado, foi a Guerra do Paraguai, ok? Item D. A consolidação do Império nas duas primeiras décadas do segundo reinado está ligada à afirmação do projeto autonomista liberal, pondo fim às rebeliões provinciais, a recuperação das lavouras tradicionais, como açúcar, eliminando-se a hegemonia do setor cafeeiro, a conciliação entre liberais e conservadores para conter o crescente movimento republicano, D. A hegemonia do projeto político conservador centralizado e que projetava a coroa sobre os partidos, ou E. O encaminhamento da abolição, garantindo-se a mão de obra, a lavoura através da imigração. A resposta da questão é a hegemonia do projeto político conservador centralizado e que projetava a coroa sobre os partidos. Item D. Quarta questão. Na segunda metade do século XIX, a introdução da forma crescente de trabalhadores livres na economia brasileira está ligada à crise da escravidão, principalmente após o fim do tráfico negreiro, a restrição de diversos países europeus à imigração de seus excedentes nacionais. C. Forma pacífica como foi encaminhada a abolição, permitindo a utilização do artigo escravo como trabalhador livre. D. Acelerada criação de indústrias de base que não utilizavam trabalho escravo. Ou E. Política contrária à escravidão adotada pelo governo imperial ao longo de toda a sua história. Ela está ligada à crise da escravidão, porque quando a lei Eusébio de Queiroz foi promulgada, ela proibia, o tráfico de escravos, então houve uma crise aqui no Brasil, então isso aí está ligado à crise da escravidão, principalmente após o fim do tráfico negreiro. Item A. Após a Revolução Praeira de 1848, em Pernambuco, o reinado de Dom Pedro II foi marcado por uma paz que se prolongou por algumas décadas. Todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre o segundo reinado, segundo império, exceto a conciliação. Ao amenizar as lutas partidárias, funcionou como um fator importante na contenção da ideia republicana. B.
Dom Pedro II impôs-se como imperador não tanto por sua seriedade moral impecáveis, mas pelo fato de a elite latifundiária e escravizista considerar a monarquia como um poderoso fator de estabilidade. O Brasil permaneceu isolado do resto da América, não só na forma de governo, mas também economicamente, ao desprezar os países latino-americanos e ao permanecer voltado para o Atlântico, ou o crescimento da produção cafeeira e a era Mauá dinamizaram a economia nacional, o qual criou bases internas sólidas e deixou de depender do governo externo. Então, a resposta certa dessa questão aqui não está correta, né? Que é certo que a questão pediu, é o item D de dado. Fazendo um balanço econômico, do segundo reinado, podemos afirmar que ele foi o período no qual algumas atividades ganham importância com a criação do gado no Rio Grande do Sul e as lavouras do açúcar no Nordeste. O Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressado na era da industrialização. A Amazônia passou a ter um grande destaque com o boom desde 1830 da produção da borracha. Ocorreram grandes transformações econômicas com as quais o Centro-Sul ganhou projeção em detrimento do Nordeste, as diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme e progressivamente integrado. Nesse período, podemos afirmar que ele foi um período no qual ocorreu grandes transformações econômicas e ganhou projeção em detrimento do Nordeste. Letra D de dado. Ok? Questão 8. A Lei Eusébio de Queiroz visava, a partir de 1850, extinguir o tráfico negreiro. Foi a partir daí que foi extinto o tráfico negreiro, por isso que houve uma crise, na escravidão aqui no Brasil nessa época. Questão 9. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o segundo reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar: ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo imperial. As divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema parlamentar. Organizado de baixo para cima, os parlamentaristas brasileiros chocou-se com o Partido Liberal e Conservador de composição elitista. O liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada manipulada pelo imperador. Os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o modelo inglês. A resposta certa dessa questão é o item E. Os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o modelo inglês. O negro só não é o trabalhador dos campos, mas também o mecânico. Não só racha a lenha e vai buscar água, mas também, com a habilidade de suas mãos, contribui para fabricar os luxos da vida civilizada. O brasileiro usa em todas as ocasiões e todos os modos possíveis. Com relação à utilização do trabalho escravo na economia brasileira no século XIX, é correto afirmar: com a independência de 1822, a sociedade escravista se modificou profundamente, abrindo espaços para uma produção industrial voltada para o mercado interno. B. A utilização dos negros africanos na economia colonial brasileira gerou um grande conflito entre os vários proprietários de terras que mantinham o monopólio de utilização do braço indígena. C. Devido à sua indolência e incapacidade física, o índio brasileiro não se adaptou ao trabalho escravo. D. A utilização de ferramentas e máquinas foi muito restrita na sociedade escravista. Com isso, os escravos negros foi um elemento principal de toda a atividade produtiva colonial. A abolição da escravidão em 1888 deve-se principalmente à resistência dos escravos nos quilombos e às ideias abolicionistas nos setores mercantis. A resposta dessa questão é a letra
D de dado, a utilização de ferramentas e máquinas era restrita na sociedade escravista e com isso os escravos negros foi o elemento principal de toda a atividade produtiva. Ok, galera? Concluímos mais um capítulo e se você quer rever nossas aulas, acesse nosso site www.escolapequenospaço.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica, que lá diariamente é postada as atividades de vocês. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.